Vale a pena investir em MXRF11, no fundo imobiliário com maior número de cotistas da nossa bolsa? Fica comigo que eu vou te mostrar passo a passo de como é que eu faço uma análise para saber se vale a pena ou não investir em um fundo imobiliário em pouquíssimos minutos. E essa mesma análise você pode replicar depois para outros fundos imobiliários aí que você tem interesse, que você está na dúvida, mas você também pode mandar aqui embaixo: Bruno, faz um vídeo sobre fundo tal, sobre o XPML, sobre o REQR, sobre o HGLG, que se você gostar e se você tiver interesse, a gente continua fazendo aqui também de forma totalmente gratuita, tá bom? Lembrando que o MXRF é um fundo de papel, então essa análise ela é um pouquinho mais complexa, mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que, por mais fácil ou complexo que seja um investimento, a gente consegue gastar poucos minutos para saber se ele vale a pena ou se ele não vale a pena, tá bom? Então no final desse vídeo não esquece de compartilhar ele com mais pessoas, se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Vamos nessa! Pessoal, eu gosto muito de utilizar esse site aqui, que é o Funds Explorer, para quando a gente vai ver sobre os fundos imobiliários, porque ele traz praticamente todas as informações que a gente precisa desse universo dos fundos imobiliários aqui. Tá? Então, ó, hoje, MXRF custando R$10,39. As primeiras coisas que eu olho são as seguintes: liquidez média diária, tá com uma liquidez absurda. Por que que eu olho isso? Tá? Porque não adianta um fundo ser bom, tá descontado ou tá pagando bastante e a liquidez dele ser baixa, para você não conseguir vender nem comprar quando você quiser. Então aqui, sem problema nenhum, tá? Depois eu dou uma olhada nos dividendos, tá bom? Por ele ser um fundo de papel, ele tem que me pagar mais dividendos, porque esses dividendos compensam o não crescimento que ele vai ter, tá? Porque a inflação, ela já vem pra gente nos dividendos mensais. Então, para mim, né, 12,8 tá legal para um fundo de papel, vai depender um pouco do risco que a gente corre por estar dentro desse fundo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Patrimônio líquido dele é ótimo, grande, tá bom? Traz uma segurança aí a mais pra gente. Dá pra gente perceber, ó, que o valor patrimonial dele é de 9,84. Então hoje ele está um pouco acima do seu valor patrimonial, né? Dá pra gente perceber aqui que ele está a 1,06 do valor patrimonial. Eu, Bruno, não que eu não compre nenhum fundo imobiliário acima do seu valor patrimonial. Porém, eu acho que quando a gente fala de fundos de papel, a gente tem que ter um maior cuidado para comprar fundos acima, porque igual eu expliquei, quando a gente tem imóveis, né, os imóveis vão aumentar o seu valor patrimonial, e aumentando o valor patrimonial dos bens que estão dentro aqui, né, que são patrimônio desse fundo imobiliário, a gente vai ter também um aumento do valor patrimonial do fundo, e esse aumento vai influenciar ali diretamente no preço. Quando a gente fala de fundos de papel, que são fundos de dívidas, né, isso não vai ocorrer. O fundo ele tende, em algum momento, a retornar para próximo do seu valor patrimonial, se a gestão estiver sendo bem trabalhada. Tá bom? Então, assim, hoje eu já acho ele um pouquinho caro, mas vamos continuar dando uma analisada, porque às vezes, mesmo sendo caro, acaba valendo a pena pela segurança e por aí vai. Aqui a gente viu o dividendo acumulado dos 12 meses, mas muito importante é, a gente desce a tela um pouco, lembrando que esse site é totalmente gratuito, tá bom? E também não tenho nenhum programa de patrocínio com eles, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, dividendos máximo. Por que que eu gosto disso? Eu gosto de saber desde quando o fundo está pagando dividendos. Então a gente viu aqui desde 2016 aqui, às vezes até mais, tá? Porque eles podem não trazer lá desde o começo. Esse fundo vem pagando dividendos pra gente. Tá? Então, outro excelente ponto, ele não é um fundo novo, ele já passou por algumas crises aqui no Brasil, inclusive a nossa última grande crise, que foi a pandemia do Covid. Tá? E mesmo assim, com isso, ele continua pagando dividendos consistentes e consecutivos. Tá? E a gente percebe que realmente são consistentes e consecutivos, aqui chegando em alguns momentos até a ultrapassar 1% ao mês, igual ele está batendo agora. Ó, próximo de 1%, às vezes um pouco acima de 1%. Então aqui para mim é outro ponto positivo, não há uma variação muito grande nesses dividendos, tá? É algo que eu gosto. Eu acho que quando a gente investe num produto que paga para a gente dividendo, a gente quer uma previsibilidade, a gente quer um valor praticamente fixo ali caindo todos os meses para a gente poder trabalhar com essa previsibilidade e não ficar se importando em todos os momentos com o valor que está custando aquela cota, aquele investimento que a gente fez, tá bom? Beleza, quando a gente começa a descer, por ele ser um fundo de papel, pessoal, a gente vai perceber que ele não vai ter aqui a vacância, né? Tá trazendo vacância de 2023, muito possivelmente porque ele teria algum imóvel aqui dentro, mas agora a gente vai ver se ele tem ou não. O mais importante do fundo de papel, a gente entra agora, que é o relatório gerencial, ó. Todos os meses os fundos trazem aqui para a gente um relatório gerencial e esse relatório ele é de extrema importância para nós investidores, porque tem todas as informações possíveis que você precisa para entender se vale a pena ou não entrar num determinado fundo imobiliário. Eu já tinha aberto aqui o relatório antes, que eu fiquei com medo de que às vezes demora mesmo, tá? E aqui ele tá o relatório Maxi Renda FII. Beleza? Aqui no começo, pessoal, a gente já consegue ver algo muito importante que é o comentário do gestor. Se você está começando, não se atente tanto a essa parte,
tá? Mas é legal você entender porque aqui ele mostra pra gente como é que o gestor está se preparando para os próximos movimentos de mercado, né? O que ele está achando do mercado, como que está funcionando o fundo imobiliário, tá bom? Então ele mostra aqui para a gente, ó, que o fundo ele seguiu as alocações dos recursos da sua nona emissão de cotas, tá bom? Ó, integralizou novas operações, totalizando mais de 185 milhões ali no seu book de CRIs. Ele também tem um book de permutas financeiras, tá? Então aqui, ó, ele visa alocar sempre 80% do seu patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, né? Vamos ver se ele está seguindo isso, tá bom? Aqui ele está falando, mas vamos ver se ele está seguindo isso. Ele mostra que os rendimentos auferidos foram seguindo o regime de caixa, ou seja, aquilo que efetivamente passou dentro do caixa do fundo imobiliário, tá bom? Aqui, olha, ele até fala, ó, no regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Então, pode ter aí um descolamento, um descasamento temporal entre os índices e taxas que remuneram o papel e o efetivo pagamento. Tá, ó, tá aqui, ó, se vocês não estão conseguindo ver. Beleza? Tá, não vou focar tanto aqui no comentário do gestor, tá, pessoal? Vou trazer para vocês as outras informações que a gente pode utilizar dentro desse nosso relatório aqui, que é muito bacana, tá bom? E que muitas vezes parece pra gente um bicho de 7 cabeças. A gente abre aqui, ó, vê 24 páginas e fala, meu Deus do céu, por onde que eu começo? O que que eu olho e o que que eu não olho, tá? Então vamos descendo aqui para chegar nas partes importantes, tá bom? Aqui a gente consegue ver, ainda não. Aqui ele traz para a gente como é que foi a receita, né? Como é que foi o resultado, né? Onde que está cada parte, tá? Então tem parte de permuta, parte de FIIs, a grande parte mesmo tá aqui com os CRIs, né? Mas ele ainda tem renda fixa, ele tem alguns fundos imobiliários aqui dentro, ele tem permutas também aqui dentro, igual a gente já tinha visto anteriormente, tá bom? O que eu gosto de ver bastante? Algo que traz para a gente muito sobre o risco do fundo imobiliário é a taxa média que está alocado esse valor, que ele está emprestando esse valor para outras empresas, tá? Então a gente percebe aqui que mais de 60% do book está em IPCA+, ou INCC+, ou seja, inflação mais alguma coisa. Eu vejo isso como muito positivo, porque o fundo vai buscar sempre te rentabilizar mais do que o crescimento da inflação. Então você vai sempre ter um aumento no poder de compra, ao invés de ter uma diminuição de poder de compra, tá? Aqui, ó, a gente percebe mais também o seguinte, pessoal. Ele está com 70% em CRIs. Então, ele ainda não chegou naquela meta que ele fala de 80%. Tá bom? E aí ele tem, ó, 10% em caixa. Pode ser isso que ele esteja tentando realocar para chegar nos 80%. E tem 12% em fundos imobiliários. O setor que está investindo esse dinheiro também traz muito para a gente sobre risco. Por exemplo, todas as vezes que a gente vê algum fundo ali de multipropriedade, algum fundo ali que tenha terrenos, algum fundo que tenha mixed use, isso traz um risco muito grande para a gente, então a gente tem que estar ganhando bem mais para suportar esse risco. Então, se ele tivesse isso aqui dentro, por exemplo, não compensaria a gente estar pegando ali os 12,8% de dividendos ao ano, na minha opinião, tá bom? É algo que eu analiso, igual eu falei, vou te ensinar a analisar da forma que eu analiso. Tá? Então, aqui está trazendo um risco até que moderado para mim, bacana, perto do dividendo que ele está pagando, então tá bacana. Ele traz aqui os fundos imobiliários que ele tem aqui dentro. Eu particularmente não sou fã de fundos de papel com fundos imobiliários aqui dentro, tá bom? Porém, não é um percentual muito alto, tá com 404 milhões, mas é uma forma do fundo alocar capital para não deixar em caixa parado, porque caixa parado não rende, né? E está alocando capital enquanto ele não tem oportunidade de emprestar esses valores para receber mais em outros projetos, tá bom? Então, se for, na minha opinião, por um curto período de tempo, até que tá bacana. E aqui a gente consegue ver também algo que é muito legal, ó, mais 68% do fundo em IPCA+, tá? E a outra parte aqui, basicamente, em CDI, né? E aqui a gente tem os setores da economia, tá? Até que bem diversificado, né? Então a gente tem residencial, a gente tem varejo alimentício, a gente tem shoppings, tá? Shoppings trazem pra gente uma segurança bacana, a gente tem varejo aqui também, agribusiness e algum pouco em outros, tá bom? Eu, por enquanto, tô gostando aqui do que eu tô vendo. E quando a gente desce para abrir a parte de CRIs, né, a gente consegue ver que são as grandes empresas que estão pegando dinheiro com esse fundo imobiliário, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem a Coca-Cola, a gente tem o grupo Pão de Açúcar, a gente tem a Prevent Senior, o Açaí Atacadista, né, ó, General Shopping, JCC Iguatemi Fortaleza, outro grupo Pão de Açúcar, Arena MRV, tá? RNI. Então, assim, Casas Bahia, né? Aqui a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, mas tudo bem. Então, a gente tem várias empresas e assim funciona um fundo de papel. Ele vai emprestar dinheiro, ele é um fundo de dívidas. Então, aqui a gente já consegue ver todas as empresas que tem dentro desse fundo, né? Todos os CRIs que ele abriu, ele emprestou, tá? E lá no final a gente vai ver a foto, tá? Acho que aqui ele traz a foto também. Ó, de cada um desses
empreendimentos, tá? O que eu julgo? Pelo risco que esse fundo corre, igual eu falei para vocês, na minha opinião, ele não traz um risco muito grande, né? Pelos setores ali que ele está, pelo valor das taxas que ele está empregando. Ele se propõe a pagar para a gente mais do que a inflação, tá bom? Ele está pagando um dividendo excelente, é um fundo que eu gosto sempre de ter de olho, é um fundo que eu tenho em carteira, mas o que eu falei para vocês, quando a gente fala de fundo de papel, eu acho que o preço ele vale e vale muito, principalmente quando a gente tem diversas outras oportunidades no mundo dos investimentos de papel que estão descontados sobre o PVP, né? Aqui, já apareceu um SNCI aqui, ó, que está a 0,96. Já apareceu um CPTS aqui, ó, que está a 0,93. Se a gente colocar, por exemplo, um REQR aqui, ó, ele vai estar também 0,88, ó, 0,94, tá? Acabou subindo um pouco ainda. Então a gente tem inúmeros fundos de recebíveis que estão mais descontados. Lógico, cada um com um risco diferente, mas vale a pena dar uma analisada. Eu gosto muito de MXRF, mas não é o momento que eu entraria nesse fundo e não é o momento que eu estou comprando mais desse fundo. Beleza? E aí, curtiu? Né? Achou que faz sentido para você? Já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, compartilha ele com mais pessoas e se você gostou mesmo, compartilha aqui embaixo qual outro fundo imobiliário que você quer que a gente faça esse vídeo, essa análise aqui, bem prática, bem rápida e bem legal, para você saber se vale a pena ou não investir. Fechou? Tamo junto e até a próxima.